Paz do Senhor, amados. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Erise. Se você já conhece o canal, porém não se inscreveu, se inscreve, dá o like, aciona o sininho para você receber mais notificações, tá? E vídeos como esse. Bom, hoje eu quero falar sobre a história de Jonas. Nós nos deparamos com momentos onde nós queremos desistir ou com pessoas ao nosso redor falando que o nosso cônjuge que está opresso, ele tem o direito de escolher o livre-arbítrio. Porém, falam as pessoas aí fora que se o nosso cônjuge não quer mudar, ou que o coração dele estiver duro e ele não quer mudar, nada vai mudar. Então, amados, eu quero mostrar, muitos de vocês conhecem as histórias de Jonas. Inclusive, quando a gente é criança, quem é assim, da igreja já de criança, a gente sempre ouve, o Jonas foi engolido, ficou no estômago da baleia, tal. Então, assim, a história de Jonas fala muito sobre o que nós vivemos. E, assim, tem dois lados, assim, que ele é inclinado para o que nós vivemos. Primeiro, Jonas, Deus pediu para que Jonas fosse para Nínive, para que ele chegasse ao povo de Nínive e pregasse, porque a cidade de Nínive estava totalmente destruída, totalmente em ruínas, cheia de malícia. E então Deus não estava se agradando da cidade de Nínive. Então Jonas foi convocado, né, na verdade, por Deus, para que ele fosse até Nínive. Porém, Jonas não queria esse chamado. Então, o que ele fez? Ele fugiu para Tarsis. E quando ele foge para Tarsis, ele pega um navio e vai totalmente o lado oposto do que Deus mandou ele. Então, o que ele faz? Ele vai lá, está dentro do navio e começou uma grande tempestade. E todos no navio acharam estranho. Falaram, gente, o que está acontecendo? E aí eles lançaram a sorte. Acreditavam em Deus e lançaram a sorte, sabendo que tinha alguém dentro daquele barco que estava fazendo com que aquilo acontecesse, que era uma maldição. Então eles lançaram a sorte. E Jonas, estava dormindo lá embaixo. E quando eles lançaram essa sorte, deu que o problema era Jonas. Então Jonas falou para eles, depois vocês leem o livro de Jonas. Então Jonas falou, realmente eu tô fugindo de uma missão que Deus me mandou, né? E quando isso aconteceu, eles, sem piedade nenhuma, jogaram ele ao mar. Falaram, não, se nós nós fomos morrer por conta de uma pessoa que está... E ele falou que ele era hebreu. Então, todos eles temiam, né? Falaram, não, pelo amor de Deus, o que vai acontecer com a gente se a gente permitir com que esse homem continue no nosso barco? Então, lançaram Jonas no mar. Quando lançaram Jonas no mar, um grande peixe foi lá e abocanhou Jonas. Essa história é bem conhecida. E quando esse peixe, ele abocanhou Jonas, Jonas ficou dentro do estômago desse peixe, vivendo. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas, clamou. Aqui em Jonas 2 fala, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia chamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Então, muitas das vezes, nós estamos na situação de Jonas. Nós sabemos que temos que lutar pelo nosso casamento. Nós sabemos que, assim como eu falei lá na frente, que tem dois contextos para essa história. O primeiro nós sabemos que temos que lutar por esse casamento, que temos que lutar por algo que Deus colocou no nosso coração. Mas nós resistimos a isso, falamos, nossa, chega. Tem circunstâncias, Jonas achava que era muito difícil lá em Nínive, que ia ser muito difícil, que ia ser além do que ele conseguiria. Mas ele esqueceu que Deus tinha mandado ele. E ele esqueceu que Deus tinha mandado ele. Se Deus mandou ele, Deus iria guardar. Deus iria na frente. Então é assim com nós. Nós achamos que... Nós vemos a situação que nosso cônjuge está, que nosso cônjuge vive. Nós vemos muitas vezes, nos deparamos com um pedido de divórcio, ou com o cônjuge, com outra pessoa, e falamos, não chega, para mim não dá.
Ou às vezes o cônjuge expulsa de casa, ou algo assim, e a gente fala, não dá, chega, Senhor, eu não vou lutar mais, porque eu não aguento mais. Só que assim como Jonas achou que era difícil e quis tomar um outro rumo, olha o que Deus fez. Então, amados, o segundo contexto é: nada foge do controle de Deus. Se Deus tem um propósito para o seu marido dentro da tua casa, Ele vai fazer, assim como fez com Jonas, nem que se precisar, colocar ele dentro de uma barriga de um peixe. E olha que interessante. Jonas, ele foi, o peixe cuspiu Jonas aonde? Em Nínive. Porque Jonas, ele estava fugindo para Tarsis. E esse peixe, ele engoliu Jonas e ele foi solto em Nínive, que era onde Deus mandou. Então é muito a ver com a nossa história, amados. Por mais que seu cônjuge, ele esteja trilhando o caminho dele, que é aquilo que eu sempre falo, o homem traça planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Por mais que seu cônjuge esteja com outra mulher, esteja em outro país, esteja em outro lugar, Deus, ele vai fazer uma forma de levar ele para onde ele deve estar. Então que nós possamos acreditar que o que Deus faz, que o que Deus tem, que o que Deus quer vai além do que nós, seres humanos, queremos. Então, muitas das vezes nós achamos que o nosso marido, ele pode escolher, ele pode fazer a escolha dele. Se o coração tá duro, ele não quer voltar, não vai voltar. E muitas das pessoas falam isso pra gente, porque elas não querem lutar por isso a fundo. Então, que nós possamos hoje acreditar através dessa história, que assim como Deus fez com Jonas, Deus permitiu que um peixe engolisse Jonas para que ele chegasse até o destino. Deus vai fazer com seu marido. Deus, ele vai resgatar o seu marido, nem que for na boca do inferno, nem que for lá nas garras de Satanás. Deus, ele vai resgatar e vai levar para o lugar que ele tem que estar, que é na sua casa, que é debaixo da vontade do Senhor, junto com a sua família. Então que você possa hoje crer, em primeiro lugar, não desistir, porque se você desistir, você também vai pagar um preço, assim como Jonas fez. Jonas achou que era difícil. Leiam essa história e depois vocês vão ver que muitas coisas ao decorrer do tempo aconteceram, porque Jonas achava que aquela cidade ele não tinha mais jeito. Jonas achava que aquela cidade não tinha mais jeito, mas Deus, ele mostrou para ele. Lá no verso 4, no verso 3 lá da Bíblia, vai mostrar tudo isso. Então eu vou deixar para vocês ler a história de Jonas. Então que nós possamos hoje acreditar que Deus, ele tem um plano, e quando ele tem um plano, não importa impedimento. Não importa se você vai pegar um atalho. Deus, ele vai fazer você chegar na onde ele quer. Deus, ele te criou, Deus, ele te formou. Deus, ele sabia quem você ia ser antes mesmo de você ser formado na barriga da sua mãe. Então que você possa hoje parar de ficar com esse medo de que Deus, ele não vai fazer. Porque se Deus te prometeu que ele vai trazer de volta, se Deus te prometeu que ele vai restaurar, por que você vai fugir? Por que você vai fazer igual o Jonas e fugir? Você quer pagar o preço assim como o Jonas pagou? Porque ao decorrer da história vocês vão ver o que Jonas pagou um preço. Então não desista de lutar pela sua família, por mais difícil que esteja. E outra, seu marido, por mais que ele fale que ele não quer mais, sua esposa, por mais que ela fale que não quer mais, por mais que eles estejam num caminho totalmente diferente do que é a vontade de Deus, Deus, ele vai trazer. E isso basta suas orações. Ore para que Deus faça a vontade dele na sua vida, para que Deus faça a vontade dele no seu casamento. E Deus, ele vai fazer, ele vai trazer. Então não deixe de acreditar que o que Deus tem é muito maior do que os nossos planos, do que os nossos olhos podem ver. Então que vocês fiquem hoje com essa mensagem de força, de fé, de ânimo, e acreditem que o nosso Deus é o Deus do impossível. Fiquem todos na paz do Senhor, amados. Assim como eu falei no começo do vídeo, quem não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse e dá um like para que esse vídeo ele alcance mais e mais pessoas, para que nós possamos espalhar o que muitas das vezes pessoas assim como nós, que estamos passando pelo momento de deserto, possam entender
a vontade de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.